saber. Não, já fiz tanta coisa, você nem sabe. Mas Deus sabe. Agora, vocês sabiam que se esconder da vida tem muita gente. Agora tem muito mais gente se escondendo de Deus. Por que as pessoas se escondem de Deus? Está escrito no texto. Fulano, onde é que você está? Ele falou assim: eu ouvi a tua voz. Aí então eu olhei para mim. Quando eu ouvi a tua voz, me despertou a consciência. Quando eu ouvi a tua voz, eu caí na real. Quando eu ouvi a tua voz, eu olhei para mim. E quando eu olhei para mim, o que foi que eu vi? Que eu estava nu. Quando eu ouvi a tua voz, eu olhei para a minha vida. Por isso que a gente não quer ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala com a gente começa a se perceber. Quando Deus direciona a sua palavra à minha pessoa, eu começo a perceber como eu sou incompleto, como eu sou pecador, como eu sou falador, como eu sou pernicioso, como eu sou maldoso. E aí então, quando eu me deparo com essa realidade, o que é que eu faço? Eu aprendi com ele. Eu vou me esconder. E nós nos escondemos de Deus quase sempre. Nós tentamos nos esconder de Deus em vários lugares. Deixa eu lhes fazer uma pergunta. Qual é um dos lugares mais fáceis de se esconder de Deus? Dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja a gente tem aquela sensação de que o que a gente está fazendo está agradando a Deus. Então, eu oferto. Deus tem a obrigação de me abençoar. Eu dizimo. Deus tem a obrigação de me devolver. Eu canto. Eu estou achando que Deus está ouvindo. Sim, mas qual é a relação pessoal que você tem com Ele? Não, aí é uma pessoal. Eu não quero ter uma relação pessoal com Ele. Eu não quero que Ele fale comigo. Eu quero que Ele fale com você e você fala comigo. Não, mas você pode falar direto com Ele. Não, mas eu não quero falar. Por quê? Porque todas as vezes que eu vou falar com Ele, eu começo a perceber quem eu sou. Você tem espelho de banheiro na sua casa? Não tem? Ok. Quando você vai passar uma maquiagem, quando você vai escrever uma espinha, quando você vai ver o seu rosto, você entra e a luz está apagada. Você deixa a luz apagada? Não? Por que não? Porque, na verdade, quando a luz está apagada, todo mundo é igual. Se nós apagarmos a luz aqui agora, ninguém sabe quem é gordinho, quem é magrinho, quem é altinho, quem é baixinho, quem é bonitinho, quem não. Não é verdade? Se apagar a luz, na escuridão todo gato é pardo. Mas quanto mais luz tem no ambiente, mais claro ficam as nossas imperfeições. Mas não estamos com o sapato, beleza. É bom assim não ver pelo escuro. Mas se o sapato tiver beleza mesmo, a gente quer que o porta no meio, né? Quando você está na frente do espelho e a luz bate no espelho, o que acontece? Você vê seu rosto perfeitamente, não é? Quanto maior for a intensidade de luz, mais claro fica as imperfeições do seu rosto. Você vê com mais clareza, não vê? Quanto menos for a luz, menos você vê. Não é assim? Deixa eu perguntar para você. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a Bíblia diz que Deus é luz. Quanto mais Deus vai chegando perto da gente, a gente vai se afastando. Não chega muito perto. Não chega muito perto. Por quê? Porque quanto mais perto ele vai chegando, mais a gente vai se percebendo. Porque, na verdade, a gente tem um conceito acerca da gente de que a gente é bom. Ninguém aqui é capaz de falar assim: pastor, eu sou uma pessoa amada, eu sou mau, eu sou um canalha. Ninguém fala assim. Mas quando a gente chega perto de Deus, Deus fala assim: não é assim?
Por que as mulheres passam maquiagem? Vocês são mulheres. Por que aqui nessa região vocês passam um negócio meio vermelho? Qual é a razão? Por que passa assim uma coisinha meio vermelha assim? O que é? Vocês que entendem maquiagem? Para não ficar pálido. A gente quer passar que imagem para as pessoas? Saúde, né? Às vezes a pessoa está só o quimba, mas passa um negocinho assim para passar a imagem de saudável. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo que tem o rosto rosado está saudável? Não. Às vezes você vai lá no José tira uma. Anteriormente eu falava chapa, como é que fala agora? Um raio-x. Antes eu falava chapa. Tira um raio-x. Por fora, uma beleza. Mas aí levanta o raio-x. Ninguém quer ver raio-x levantado, gente. Por isso que a gente não quer ficar perto de Deus. Vocês estão entendendo, mano? Quando Deus vai chegando perto da gente, vai ver? Alguém aqui já sofreu algum prejuízo porque alguém falou mal de você? Alguma vez alguém já falou alguma coisa a seu respeito, não era verdade? A conversa correu, você se entristeceu, você se amargurou no coração, falou, puxa vida, isso não é verdade. Alguma vez já aconteceu isso com você? Alguém já te caluniou? Já disse uma coisa a seu respeito? Já aconteceu com você? Já? Ok. E o contrário? Alguma vez você já caluniou alguém? Já falou da vida de alguém sem ser verdade? Você já machucou pessoas? Já aconteceu? Eu era bem pequeno, eu coloquei apelido em pessoas, eu falei que pessoas eram assim. Eu fiquei imaginando, meu Deus, será que aquelas palavras que eu disse há tantos anos atrás não mexeram com aquela pessoa? Será que ela me inculcou com essa palavra? E hoje, quem sabe, eu não plantei sementes no coração dela que perdura até os dias de hoje? Por quê? Porque a gente é ferido e vive ferindo os outros. Porque a gente é machucado, mas também vive machucando os outros. Aí Jesus vai chegando perto da gente. Como Jesus não aceita olhar só um lado da moeda, ele diz assim, vocês são assim. Foi o que Deus disse para ele: Adão, onde é que tu estás? Deixa eu perguntar aos irmãos. Deus não sabia onde Adão estava? Não tem por que perguntar. Se Deus sabia, por que perguntou? Deus faz alguma coisa em vão, irmão? Deus pergunta só para perguntar? Não. Se Deus sabia, por que perguntou então? Deus não sabia que tinha lá um arbusto e ele estava lá escondidinho atrás? Deus sabia. Por que perguntou? Porque o que estava escondendo Adão dos olhos de Deus era o arbusto? Não. Era o homem tentando se esconder diante dos olhos de Deus. Mas havia conseguido? Não. Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Agora eu vou fazer uma pergunta, os irmãos precisam me ajudar. Vamos supor que esse fato aconteceu numa quarta-feira. Não sabemos que dia foi. Supostamente aconteceu, vamos supor, uma quarta-feira. Quantos dias Deus já havia falado com Adão? Ninguém sabe. Pode ter sido anos, pode ter sido meses. Quantas vezes Deus já tinha falado com ele? Na viração, como diz a Bíblia, que toda a viração do dia Deus estava lá falando com ele. Não é assim? Quantas virações do dia? Ninguém sabe. Pode ter sido uma, duas, 200, 300, 500, pode ser milhares de vezes. Mas chegou numa quarta-feira ou numa quinta-feira, onde é que tu estás? Onde é que eles se encontravam? Ninguém sabe. Era perto de uma cachoeira? Não sei. Era perto de um arbusto? Não sei. Debaixo de uma tamareira? Não sei. O que se sabe é que todo dia, na viração do dia, eles se encontravam. Naquele dia Deus foi. Quando Deus olhou para cá, Deus olhou para lá, cadê o homem? Não está lá. Como Deus quer se encontrar com você todo dia, num lugar secreto. Minha mulher, não está aqui. Espera que eu vou falar para ela. Quer ver se não é ela, não? Ninguém está curioso. Desculpa, esqueci. Não é meu, não. É da senhora? Pronto. Já estou livre. Está voltando ao cara, não é engraçado? Vamos supor que fosse numa quarta-feira. Adão, onde tu estás? Deixa eu perguntar. O Adão que respondeu na quarta-feira era o mesmo Adão que Deus havia deixado na terça-feira? Era a mesma pessoa? Era a mesma pessoa. O mesmo Adão que Deus deixou santificado,
honesto, justo, perfeito na terça, é o mesmo que respondeu na quarta? Era a mesma pessoa? O que ele deixou na terça, ele encontrou na quarta? Os irmãos, na terça-feira, como foi o encontro? Foi uma maravilha. Falaram acerca da natureza, falaram acerca de todas as coisas. Passou a noite. No outro dia o cara peca, o cara erra. E aí Deus vai falar com ele de novo. É a mesma pessoa? Não. Ora, quem foi que Deus chamou? Adão, onde tu estás? O que ele deixou na terça ou o que ele encontrou na quarta? Quem Deus estava chamando? Adão, cadê você? Que Adão Deus está procurando? O que ele deixou? Cadê você, Adão? Mas ele encontrou um Adão diferente. Encontrou um Adão agora em pecado. Encontrou um Adão agora temeroso. Encontrou um Adão agora tomado, dominado pelo medo. Mas como? Como que você se permitiu ter medo se eu não fiz você para sentir medo? Deus olhou lá no projeto dele. Medo. Não tem medo aqui. Onde foi que você adquiriu isso? Sabe o que é, Senhor? Eu fiz o que o Senhor mandou todo mundo fazer. Então está explicado. Esse é o X da questão. Sabe por que nós queremos nos esconder de Deus? Porque nós fazemos o que Ele disse para nós não fazer. E quando a gente faz o que Deus disse para nós não fazermos, as consequências vêm, os desdobramentos vêm. Por que na nossa casa muitas vezes tem desequilíbrio? Porque a gente está fazendo o que Deus disse para a gente não fazer. Por que muitas vezes nós temos conflitos dentro da igreja? Porque nós estamos fazendo o que Deus disse para nós não fazer. Aí eu pergunto para vocês, se o camarada que respondeu na quarta não é o mesmo que Deus deixou na terça, então ele é um impostor. Deus está perguntando a você, cadê você? Vocês acham que essa pergunta é para Adão? Essa pergunta é para mim, essa pergunta é para você. Cadê você, Eliezer? Onde você está? Mas eu estou aqui, Senhor. Não estou falando com você. Estou falando com aquele Eliezer que um dia eu deixei. Cadê você? Estou falando com aquele Eliezer que um dia eu me relacionei. Cadê você? Não, mas eu estou aqui. Não, você é um impostor. Eu estou falando com aquele que está perdido dentro de você. Eu posso falar isso para os irmãos. Eu tinha 20 anos de idade. Eu estava dentro da igreja. 21 anos de idade, 1991. Foi o ano que eu mais me senti perdido na vida. Eu não sabia se eu ia para a direita ou se eu ia para a esquerda. Eu não sabia se comia alface ou alfafa. Eu não sabia discernir céu de inferno. Sabe por quê? Porque mesmo estando dentro da igreja, a igreja não estava dentro de mim. Mesmo estando dentro do corpo, o corpo de Jesus não está em mim. Você consegue entender isso? Ele estava perdido e eu fui encontrar. Você entende isso? Não é esse Isaías que fala com você, é que a pessoa interior. Eu queria ser amado por todo mundo e havia me esquecido que o meu Senhor não havia sido amado por todos. Eu queria ser que o meu Senhor não havia sido. Por quê? Porque eu estava perdido em mim mesmo. Então, irmãos, para terminar, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos perceber que o que mais nos impede de realizarmos os nossos propósitos diante de Deus não é o diabo, não é o inferno, somos nós. O diabo só entra enquanto uma porta aberta. Você entende isso? Ele só faz o que a gente permite que ele faça. Por isso, não fuja de Deus. Não use a sua religião para fugir de Deus. Continue ofertando, continue dizimando, continue cantando, mas pelas razões certas. Eu vou fazer, não porque eu morro de medo que Deus pegue a sua mão sobre mim. Eu vou fazer porque um dia eu fui encontrado, eu fui amado, eu fui querido. Quando ninguém me quis, Ele me quis. Quando ninguém me amou, Ele me amou. Sim, através de amigos, de pessoas. Quando ninguém me deu valor,
Ele me valorizou antes que eu valorizasse. Eu estava viajando, andando hoje com minha mãe, testemunhando para ela, dizendo assim: mãe, eu faço o que faço para Deus, não é porque eu tenho medo dele. Eu tenho amor. Mãe, a senhora acha que essa carne velha não tem vontade de fazer o que não presta? Tem. E o que é que me impede? Não tem nenhuma algema que me impeça. Não tem nenhuma opinião dos irmãos que me impeçam. O que me impede? O amor que eu sinto pelo Deus que me salvou. Irmãos, eu estava perdido e fui encontrado. Eu estava no seminário e estava perdido, mas eu fui encontrado. Por isso, não fuja de Deus. Deixa Deus brilhar na sua vida. E pastor, se Deus brilhar, eu vou começar a ver minhas imperfeições. Por que Deus mostra as imperfeições? Para aperfeiçoar. Para a gente saber que a gente não é tudo isso. Quando a gente começa a perceber que a gente não é tão bom assim, quando a gente começa a perceber que a gente não é tão honesto assim, a gente passa a ter paciência com quem não é tão bom assim, com quem não é tão honesto assim. A gente tira o dedo que aponta e a gente passa a usar de mais misericórdia. Os irmãos sabem o que significa a palavra misericórdia? O Deus que disse na igreja. É a junção de duas palavras. Misericórdia, ou seja, cordiza de coronária, de coração, miséria de miséria. Misericórdia é quando você deixa